Vem aprender essas lindas florzinhas em feltro. Nós vamos precisar, para essa mini florzinha, primeiro, usar o termocolante definitivo. Estou colocando o termocolante sobre o molde dessa florzinha. Então, eu venho com a caneta e vou fazer o contorno dessa florzinha. Agora, nós vamos colocar sobre o feltro e vamos fazer o recorte. Após fazer o recorte, nós vamos levar para o ferro de passar. Agora, nós vamos colocar o ferro já quente sobre esse desenho, tá? Lembrando que não precisa deixar muito tempo o ferro sobre ele. Agora, nós iremos fazer o recorte da florzinha. A gente tem que cortar com bastante cautela para que fique bem certinho o recorte, tá bom? Sempre deslizando a tesoura para que não fique todo repicado. Agora, nós vamos precisar da cola universal e o palito pega-pérolas. Vamos usar essa meia pérola número 6. Vamos colocar um pouquinho de cola e depois colocamos a meia pérola. Aqui está prontinha a nossa florzinha. Agora, nós vamos para o passo a passo da rosinha. Eu vou fazer essa rosinha em 2 tons. Primeiro, eu vou iniciar com o feltro lilás. Estou usando esse copo descartável. Esse copo é aquele copo maior. Ele é de 330 ml. Então, a florzinha vai ficar num tamanho de mais ou menos 3 centímetros quando for finalizada. Aqui eu fiz, né, contornei todo em volta ali. Fiz esse círculo e agora eu venho com a tesoura e vou removendo toda a tinta da caneta. Lembrando que a gente não pode deixar aparecer a tinta da caneta. Então, a gente vem removendo todo esse excesso de tinta para que o feltro fique limpinho. Após eu fazer o contorno ali certinho, nós vamos iniciar a nossa florzinha. Agora, observe bem como eu vou iniciar o recorte. Eu dou um piquezinho descendo para baixo e nós vamos trabalhar em movimento zigue-zague, subindo e descendo. Assim, nós vamos contornando ele todo. Então, vocês observem bem e segue cada movimento que é feito aqui. Aqui eu quero que vocês observem, olha, que eu estou entrando na parte de dentro. Ó, a gente vem descendo para o meio, em sentido fazendo como se estivesse fazendo uma volta ali, como se fosse um caracol, sabe? A gente vai descendo ali ao meio, ó. Sempre nesse movimento assim de zigue-zague, assim, subindo e descendo. E vamos caminhando para o meio desse tecido, né? Desse círculo, ó. A gente vai descendo. Reparem que aqui no finalzinho eu vou deixar uma voltinha para deixar essa parte que vai ser o acabamento. Olha como que ficou. Aqui eu vou cortar, tirar esse excesso que não serve. E vou usar apenas esse restante que sobrou aqui, que são as pétalas, que fica bem certinho. Aqui, essa parte aqui é a parte final. Nós vamos iniciar nessa ponta. Então, nós vamos dobrar para baixo e assim nós vamos começar enrolando. Dobrou para baixo,
Aí nós vamos começar a girar essa partezinha que vai se formar o miolo. Então, nós vamos girando, girando, e vocês já observem que já vai começando a se formar o miolinho da flor. E assim nós vamos fazendo, é apenas ir girando ela, que já vai se formando a nossa rosinha. Então, é só continuar nesse processo aí. E a parte de trás ficou assim. Nós vamos pegar a tesoura e vamos tirar, remover esse excesso de tecido. Nós vamos abaixando ele para que essa florzinha ela não venha ficar aquela acabamento bem grosso, sabe? Um acabamento feio. Então, nós vamos removendo esse excesso de tecido aqui. Agora, com a cola quente, nós vamos fazer o acabamento aqui. Nós vamos passar uma quantidade de cola quente e vamos fechar essa partezinha com esse restante que sobrou ali, que é o restante da finalização. Por isso que essa parte, quando a gente vai finalizando, fica um pouquinho mais larguinha. Observem bem como ele fecha certinho, ó. Então, a gente fecha ali, dá umas apertadinhas para essa flor ficar bem coladinha, sabe? E deixar ela um pouquinho mais reta ali, ó. Observe que eu vou apertando ela bem, para que ela não fique muito grosseira na parte de trás. Agora, nós vamos fazer essa mesma florzinha sendo no tom de rosa e com um copinho menor. Não vou usar mais esse copinho aqui, o de 330 ml. Nós iremos usar o copinho de 200 ml. Então, automaticamente ela vai ficar um pouquinho menor, porque observem bem a diferença de tamanho aqui desse círculo. Então, vamos começar, eu vou colocar aqui sobre o meu feltro e é aquele mesmo procedimento, faz o contorno com a caneta e depois recorta. Então, eu vou deixar apenas aqui o vídeo dar sequência, porque é o mesmo passo a passo, sendo que a florzinha vai ficar um pouco menor. Quero que vocês observem aqui novamente como que eu faço esse passo a passo aqui, ó. Como que eu dou a entrada aqui para poder dar continuidade no zigue-zague, olha. Observem bem como que eu fiz para poder dar continuidade, que a gente vai girando como se fosse um caracol.
Agora, para finalizar, nós vamos fazer a folha. Então, eu vou fazer aqui, eu cortei um quadradinho de 3 centímetros de altura por 2,5 centímetros de largura. E aí, eu venho fazendo assim, ó, esse contorninho aí para formar uma folhinha. Então, assim, é tudo à mão livre. É só você ir girando a tesoura, né? Que vai formando assim essa folhinha. Aí eu venho, dou um piquezinho ali e tiro um pedacinho do acabamento. Então a gente vem, né, com a cola quente, coloca um pouquinho ali e cola na flor. Então esse detalhezinho com a folha vai ficar bem bonitinha essa flor. E chegamos ao fim de mais uma videoaula. Essas foram as lindas florzinhas que vocês aprenderam a fazer.